Conseguiu? Mais isso. Nossa, minha só misericórdia. Tá bom, vamos assim mesmo. Deixa eu ver aí, doutor, aí no seu, vai chamar aí no seu telefone ali, no seu. Vai ter que segurar na mão. Entra lá na da Dona Rosa. Então, deve estar me chamando já. Do nosso próximo, né? Então a gente tem que rever nossos conceitos, nossos valores. Será que essa luz fica muito forte? Não, tá bom. Tá bom. A gente vai estar, meu Deus do céu. Vai tomar. Aqui que dá mais certo. Conceitos. Tá, mas ela tá pedindo. Tá te chamando. Não, tá falando que não tá carregando. O celular. Não, tá pedindo pra ligar mais tarde. Peraí, deixa eu ver se a gente consegue. Eu deixei ele carregando, não tinha entrado. Conceitos, os valores têm se perdido. Né? A gente é uma paixão da outra, tendo amor pelo outro, não. Como diz o outro, a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Né? A farinha é pouca, meu pirão. De jeito não. A gente tem que viver, ser um pouco mais leve, ter mais amor um pelo outro. Não é porque o outro, às vezes, ele é uma pessoa mais difícil, você tem que olhar para ele e pedir para que... Não. Eu vou olhar para ele com os olhos de amor, porque eu sei que ele é uma pessoa mais difícil, mas Deus vai me dar sabedoria para lidar com ele. Tem aquelas pessoas que são mais fáceis, tem aquelas que são mais difíceis, mas se você tiver um pouquinho de amor ao próximo, você consegue. Você consegue. Né? Então vamos parar com isso, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que ser mais leve na nossa vida, senão a gente não vai conseguir seguir. A gente tem que passar pelo propósito, a gente tem que passar pelo processo. Ele dói, ele machuca, e muitas das vezes ele faz a gente sentir assim, nossa, parece que a gente está numa cirurgia, que o bisturi corta, o bisturi dói, mas depois que passa a anestesia, você sente a dor, mas depois vem o propósito. Mas será que ela você entendeu o vai, que você por está exemplo, pedindo? você está numa cesárea, você vai ter seu filho, você sente aquela dor, mas quando você coloca o teu filho em cima de você, você passou pelo processo. E o propósito é você pegar teu filho no colo. Então eu tô é isso pedindo, que a mas gente ela tem não que abre ser. pra A gente tem que viver isso, senão a nossa vida não tem nenhum sentido. Que se não for pra gente para ter mais amor um pelos outros. Dá pra chamar ele agora? Porque o nosso anjo tá aqui doido pra entrar, gente. Doido pra entrar, pra falar, pra interagir. Então o que eu tinha pra falar é isso. Essa semana eu vi uma você aí cozinhando. Eu fiquei assim, que eu fiquei ouvindo, falei, meu Deus. Eu quero saber Crianças que são do de 3 a 4 anos que arrancam os dentes delas, entendeu? Já estamos. Triste de você ouvir crianças. Então hoje a gente tem que olhar para nossas crianças, olhar para nossas crianças. Da Gênesis não tem o telefone. E cuidar muito bem da nossa família. Cuida da sua família, cuida do seu casamento. Não, corre, comprou uma agora semana passada. Que é a tua família. Essa aqui é do João. A sua família é o seu bem mais precioso que você tem. Tá Quando você tem uma dificuldade, quem está junto com você é o teu familiar. Quem está junto com você é a tua família. Às vezes você pensa assim, você tratar com amor, né? Exatamente. Tratar o filho com amor, tratar o esposo com amor, respeitar a esposa. Não é só penso que as mandar. coisas vão melhorar para Tem gente que é coronel, ela quer só mandar. Quem for, ela não sabe pedir por favor, ela não sabe. Ela só sabe mandar, ela quando não quer você ouvir, pensa ela só que quer quer falar. Pensa que Jesus está chegando, Ela só que quer chegou. falar. E a gente tem que ouvir. Tem coisas que a gente tem que ouvir, a gente tem que parar e ouvir. E ouvir, a gente não parar e ouvir, não tem como frente não. Esse aqui só aperta na coisinha aqui. Não só ouvir o seu eu, né? Porque às vezes a pessoa ouve só ela é a certa, só ela sabe, só ela. E às vezes o seu que é um todo mundo abraço, fala bem lá na casa, né? é só ouvir você falar que ama e dar atenção. Você quer segurar o apoio dele? Vamos colocar ele quando Deus chamou. Né? Que é o mais importante. Solicitei. Em primeiro lugar, Jesus, depois a nossa família. Que pra gente ficar.
da mãe, ela não dá atenção para a filha. Isso aí Aí fica briga, legal. aí discute. Eita, eu perto de Deus, eu fico A bonito pra gente caramba. Eu sou leal. A gente engorda, Tem que né? cuidar Meu dela. Deus. Tem que cuidar da sua Ai, filha. João, que Cuidar bom. de você Que bom. também. Tem que se amar. Já estamos aí, ó. Fechar esse Colocar negócio Jesus em pretinho. primeiro lugar. Mas você tem que se Aí, amar. doutora Isso da é de- Vânia. Eita. E não é assim. Pelo amor de Deus. Boa noite. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se tá. Agora deu. Deixa eu botar a saída, a gente tá mais lá. Olha só como é que eu tô bonito aqui, ó. Do lado de dois loiréis. Boa noite. Doutora Renata, João Vitor. Nós estávamos aqui ouvindo, né, vocês falarem. Realmente nós estamos percebendo, doutora, vamos interagir aqui nós três, que realmente nós estamos chegando no fim de tudo. Isso tudo que você está falando aí, Rose, esse desamor, a falta de amor por parte de todo mundo, o amor se esfriou de tal forma que isso faz ficar notório que nós estamos realmente chegando no fim de tudo. Essa é a grande realidade. E não tem como nós esperarmos outra coisa, porque isso é profético. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. O que nós que fazemos parte do rebanho, das ovelhas, nós que fazemos parte da família do Senhor Jesus, que é o pastor e bispo da alma, nós temos que procurar nos resguardar. Nós temos que procurar viver a fé, viver em comunhão com Deus, para que nós então venhamos superar essa situação que já é o início da grande tribulação que está por chegar assim que a igreja for arrebatada. Essa é a grande realidade. Não tem como fugir disso. Não tem como impedir isso. Isso já está determinado nas Escrituras que assim seria no final dos tempos. Está muito difícil de se relacionar com as pessoas, por isso a gente tem procurado, ou o conselho é a gente procurar ficar mais na nossa, porque está difícil a coisa. Quanto mais a gente ficar voltado para Deus e procurar ficar separado, ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Não adianta, porque a coisa aí fora tá feia, né, doutora? Nossa, tá. Pode se apresentar, todo mundo quer. Oi, meu nome é Renata, sou advogada já há 30 anos, trabalho também na área de família, né? Atuei muitos anos na área de violência doméstica, então é um assunto que eu domino bastante, eu vivi isso. Fui voluntária em Suzano, nós montamos lá, ajudamos a fundar a comissão da mulher vítima de violência, inclusive criamos lá em Suzano uma casa para trabalhar com isso, né? E depois isso se estendeu a todo o estado, né? Nós começamos esse trabalho antes da Lei Maria da Penha, que é uma lei de violência doméstica, tá? Que protege a mulher, a criança, vítima de violência. E essa lei foi aprovada aqui no país, não porque tivemos apoio de autoridades, mas porque aqui foi obrigado, o país praticamente foi coagido pela ONU, porque se matava mais mulher em situação de violência doméstica do que morria mulher em guerra. Então foi implantada essa lei aqui, não porque o país teve algum interesse em montar, pelo contrário, o país é machista, né? Os próprios delegados, as próprias autoridades na época, advogados mais antigos, eu lembro quando a gente começou a trabalhar com isso, ridicularizavam o trabalho que era realizado, tá? E parece que havia uma certa complacência, como se o marido, se o pai, que o provedor na época ele tinha um certo direito de fazer isso, de agredir, de matar, de espancar, né? E de lá para cá a legislação foi evoluindo. A gente tem hoje alguns absurdos, né? Tem mulher que não é vítima de violência coisa nenhuma e ela faz aquele papel ridículo, né? E acaba até prejudicando carreira e tal. Mas na maioria das vezes há sim uma situação de violência e a lei tem sido muito positiva nesse sentido. Tem ajudado muito, dado guarida para essas mulheres e evitado inclusive mortes dentro das casas. Mas voltando para a questão bíblica, né? Realmente o amor se esfriou de uma maneira que assim, hoje a gente às vezes não reconhece o filho
filho que a gente criou, né? Às vezes... E mulher, e muitas das vezes o marido faz, ele vitimiza essa mulher, né? Ele faz essa mulher se sentir vítima. Ela que é a culpada. Ela está sendo a vítima, ela está sendo abusada, mas ele faz com que ela se sinta culpada pela situação na qual ela está vivendo, né? Com certeza, ela acha que merece aquele tipo de violência. Exatamente. De fato, ela começa a achar que aquela situação foi ela que criou. Não é que ele agrediu, ele ficou nervoso porque alguma coisa que ela fez. Então ela teria que mudar um comportamento, tá? Ele não bateu no filho quase até a morte, né? A gente está recentemente em vários casos noticiados na imprensa, né? De crianças sendo espancadas até a morte por padrasto, por pai, né? Ah, não, foi a criança que era desobediente, ele estava corrigindo. Então, realmente é feito um trabalho, essa comissão da violência, né, de prevenção à violência doméstica, ele fazia exatamente um trabalho, chamava o agressor, que normalmente o agressor também já foi vítima. Por incrível que pareça, o pai agressor, às vezes a mãe também é agressora, porque mulher agressora também, tá? Ela já vem de um ambiente de agressão. Então ela cresceu com aquilo e ela internalizou aquilo como se fosse uma coisa positiva, a tal da educação. Eu sou rígida para educar, quando na verdade ela está colocando, dependendo da criança que ela está agredindo, ela coloca em risco a vida, ela mata, né? O marido também, ele começa com o primeiro tapa, sempre tem o primeiro tapa e o primeiro empurrão. E nas igrejas, vocês que fazem acompanhamento, e a gente que faz também acompanhamento em delegacia, em divórcio, a gente sabe. Não começa, às vezes começa na fase de namoro, ele é ciumento. Ele é ciumento, ela não pode pôr a roupa, ele vai rasgar aquela roupa, ele isola a mulher da família, por quê? Porque é uma forma de domínio, tá? Outra coisa que é muito comum, né, que a gente percebe esses dias, mesmo atendi um caso de uma moça da igreja, e ela falava assim, ele falou que eu não precisava trabalhar, porque ele tinha condições de nos sustentar. Meu amor, você vai cuidar só dos filhos. Isso é uma algema, gente. Você cuida só dos filhos, 20 anos depois, 15 anos depois, essas crianças saem para o mercado de trabalho ou para as escolas. Essa mãe não é... Ninguém tem orgulho de uma mãe do lar, pelo contrário, né? É a mãe que não fez carreira, tá? E esse marido descarta essa mulher, né? Porque ele começa a achar que ela é um peso na vida dele. Então ela deixa de ser a mãe que se dedicou à educação dos filhos para se tornar um peso na vida, um fardo. Amando dele, né? Amando dele. A né? princípio, ele queria que ela ficasse, dizia ele que era para cuidar das crianças, que ele não tinha necessidade que ela trabalhasse. Não é isso? Exato. E depois de alguns anos... Aí muda a figura. Muda a figura, a coisa muda de figura. E volta para o mercado para ganhar um salário vergonhoso, perde o padrão de vida, né? E ele sai bem, né? Porque ele vai pagar aquela pensão miserável e vai deixar a família toda numa situação horrível, né? Isso é muito, muito comum. É verdade. João, fala. Boa noite. Boa noite. Eu moro aqui em Jundiaí, eu tenho uma atividade aqui em Jundiaí. Eu estou aqui nessa cidade há quase 40 anos. E hoje eu estou com o meu pastor do coração, Renata também, que é minha esposa. Estamos aqui para fazer essa live e é um prazer estar aqui com vocês. E na realidade, né, a gente fala, mas tudo começa sempre do começo, que nem a Renata falou. É a namorada que é muito ciumenta, é o namorado que é muito ciumento. Então, no começo é que a gente tem que realmente começar a ensinar os nossos filhos a procurar, a se posicionar. Tanto a esposa como o marido a se posicionar, né? A Renata usa uma frase que o melhor marido é um bom diploma na parede, porque dá garantia para ela, como para o homem também. Então, cada vez mais, né, a pessoa, logicamente, no convívio de um casal, tem uma troca, tudo mais. Mas no mundo atual é muito importante as pessoas estarem se preparando, né? Às vezes a gente comenta, brincando, né? A gente tem um pouco mais de idade, desses últimos anos a tecnologia como evoluiu. E com isso evoluiu o sistema de família, os filhos, né? De uma maneira geral, perdem
aquela característica de serem dóceis, porque eles também são expostos a muita informação, eles querem procurar um lugar deles e está muito, muito rápido. A gente acredita, né, que dentro da igreja a gente acaba tendo um recanto, uma paz, né, porque se une a casais, a pessoas que pensam da mesma maneira, e isso cria uma condição de a gente criar um grupo de pessoas que pensam e que são parecidas. Hoje, quando você vê qualquer filme, você vê que o filho não quer ficar com a mãe, não quer ficar com o pai, é tudo uma brincadeira que ninguém quer ser. A televisão destrói a família de uma maneira, porque o conceito de família é uma coisa meio, não é que é arcaica, mas a televisão, a mídia adora criticar isso. Então a gente leva muito, né, tem percebido que isso acaba estragando, né, degringolando as famílias, os filhos perdem o respeito, os pais não têm os filhos com amor como antigamente tinha, e vê menino com 10, 12 anos, menina com 10, 12 anos, eu vou na casa da minha amiguinha e o pai não sabe nem onde mora a tal da amiguinha, a menina às vezes está aí na rua, o menino está na rua. E a realidade é que falta, né, ou se perdeu o conceito de respeito na família. Tem um outro ditado muito engraçado, né, que uma mãe educa 10 filhos e 10 filhos não ajudam uma mãe. Também é uma outra realidade. Então, como resolver esse problema, né? Na fé, eu acredito, trabalhando a religiosidade, a família, o conceito da espiritualidade, da união de família, e tentando diminuir um pouco a quantidade de TV que a família toda assiste, né? Lendo uma Bíblia, lendo um livro, né? Sei lá, durante a semana, né? Pegar 2 dias da semana para a família fazer um jogo, bater um papo, fazer uma brincadeira. E a gente hoje mora do lado de estranhos, né? Eu vejo filhos de amigos meus, até mesmo, conversa às vezes, né? Você conversa com um filho teu, você acaba se surpreendendo, né? Surpreendendo com o conceito ou modo ou o que eles querem de vida. Eu já falei bastante. Vou deixar aqui agora o pastor. Não fala nada. Hoje em dia tá assim, né? Você vê que tem quartos de meninos que tá escrito na porta, stop, não entra. Não, nossa, que tinha uma placa. Uma Uma placona. plaquinha lá, stop, não entra. Então, quando o pai e a mãe entram nesses quartos, leva um susto, que é cheio de caveira, cheio de coisas, de imagens, daquelas tatuagens, um monte de coisa assim, tu olha pra parede e fala, meu Deus, eu nunca vi isso, eu não sabia que tinha isso aqui no quarto, nem sabe como que é o quarto do filho, porque não tem mais isso, não existe mais esse aconchego, né, de família. Então isso está se perdendo. Então a gente tem visto muita coisa acontecendo por causa disso, porque a gente tem que trazer para perto. A mãe tem que saber o que o filho está fazendo, o que ele está vendo. Não é que você vai ser invasiva, que você vai ser aquela mãe chata. E muitas das vezes tem que ser chata mesmo, né? Porque quando a gente quer disciplinar, a gente se torna chata. Mas você não vai ser invasiva, né? Você não vai invadir o espaço dele. Mas leva um lanchinho disfarçadamente para saber o que ele está assistindo, o que ele está vendo, com quem que ele está dialogando ali naquele bate-papo, porque é o que mais tem na internet. Isso daí não tem como fazer eles não terem acesso, porque hoje todos têm acesso a isso, né? Mas tem que ser aquilo que o senhor falou, com disciplina. Tem que ter uma disciplina. Tal horário você vai fazer isso, tal horário você vai fazer aquilo. E se já é um jovem, tem que procurar trazer para perto, para conversar, para não acontecer o que a gente tem visto. Jovens se suicidando, jovens fazendo coisas assim que a gente fala assim, meu Deus, mas ele era tão jovem, por que aconteceu isso? Tinha tudo, mas não tinha o principal, né? Que é a vigilância, que é a mãe estar ali junto, fazer o papel de mãe, que muitas das vezes os pais não estão fazendo esse papel. O filho grita e a mãe faz o quê? Ela faz o quê, Michelle? Já dá o celular. Celular resolve qualquer problema. Então, quer dizer, o
das crianças hoje é o celular. Ela tá falando isso porque ela é tia da escolinha, ela vê isso direto. Ela fala assim, mãe, a criança tá gritando. O que você quer? O celular, 3 anos. Aí deu o celular, pronto, acabou. Acabou a birra, acabou os gritos. Porque é assim que tá se fazendo, né? E aí a pergunta, né? Para que ter filhos? A minha pergunta é para quê? Porque se você não quer ter, não tenha. Porque filho é chato, dá trabalho, a gente fica gordinha, né? Depois tem que investir numa plástica, é 40 mil para acertar tudo que ele estragou, né? Então, assim, eu acho que assim, hoje você pode optar por ter. Você quer ter, né? Eu acho que todo mundo deveria repensar essa questão de ter o filho. Porque aqui a nossa cidade é um padrão altíssimo, né? E escola aqui é 2, 3 mil reais, que é um padrão alto, né? Médio alto. Você vê a mãe que vai buscar esse filho na escola, você vê que ela nunca pegou essa criança no colo, porque o salto dela é tão alto que não dá, ela não é mãe. Ela faz aquele papel porque é bacana, você parar lá com seu carrão e descer, tirando onda de executiva. Mas você não curte ser mãe, você não vai ser. E depois a gente pega essa criança para estagiar, né? Porque é rapidinho, ela faz 17, 18 anos. Menina. Desde o problema com a higiene pessoal, que ela não tem, não sabe, porque foi a avó que fez, ou a avó que mandou, que deixou, até a convivência, porque assim, é a Barbie. Você tá conversando com a Barbie. Falaram pra ela que era princesa, ela acredita mesmo. Ela vai com a coroa e cetro, senta lá, e se bobear, a gente serve café pra ela, porque ela não levanta da cadeira. É terrível, terrível. Você não tem mão de obra na cidade, tá muito complicado por conta disso. Você tá criando crianças despreparadas para viver em sociedade, tá? Perdidas no celular, e não é porque estão no celular que tem conhecimento de informática, tem mais essa. Porque se tivesse conhecimento de informática, é uma bênção, porque a gente precisa, que supre uma necessidade nossa, que somos da época aqui da máquina de escrever. Tá? Mas também não tem, só sabe entrar no Insta, no Face não entra mais, que é coisa de velho agora, Face, né? Mas não, você tem Face, é demodê, tá fora, tá? É só entrar nas redes sociais, nas mídias, é isso, e não tem conhecimento nenhum de nada. E mesmo conhecimentos gerais, né? A gente está vendo que isso está se refletindo até na educação básica. Professor de universidade, a maior reclamação é aluno que chega na faculdade sem alfabetização. Então, cadê aquela mãe que segurava na mão pra gente aprender? A minha segurava na mão e dava uns cascudos ainda quando errava. Né? Agora não pode mais, né? A gente vê que tem criança de 10, 12 anos que não sabe ler, escrever. Que não não. sabe ler, não sabe escrever. Eu sempre comento com a minha mãe na escolinha, criança de 10 anos, as crianças de 5 sabem ler e escrever, os de 10, de 11, tem uma menina de 13 anos que não sabe ler, não sabe escrever. Eu sei, faz o que na escola? Ah, tia, eu vou lá pra brincar, pra ficar com os menininhos. Olha a idade das meninas, olha o pensamento dessas crianças. Você sabe que eu dei aula uma época e os meninos reclamavam das meninas. O garotinho descia pra ir no banheiro, coitado, 10 anos, totalmente puro. E logo saiu uma doidinha atrás e ele voltava reclamando que ela assediou. Eu falei, calma, moça, menos alegria. João, fala, João. Fala, João. Na realidade, a gente não vê assim a educação de um passado, né? Eu me lembro que quando eu tinha meus filhos pequenos, a gente viajava, andava de carro, e uma das coisas que a gente brincava era de falar tabuada. Então, eu tenho 3 filhos, os 3 aprenderam a tabuada. Hoje você chega para um menino de 18, 20 anos e pergunta quanto é 8 vezes 7, o menino olha. 6 vezes 5, o menino te olha estranho. Aí ele pede o celular também. Né? Aí você fala assim, gente, tem... Aí vai lá na calculadora, né? Porque na realidade a matemática te ensina a você melhorar teu raciocínio lógico, né? Então tem uma base na escola para te encaminhar teu modo de pensar. E o que a gente tem percebido muitos jovens também que falam assim, olha, eu não vou querer casar, eu não vou querer ter filho. Né? Fim da família. Então, quer dizer, é bem o fim da família, quer dizer, eu encontro uma namorada, eu encontro um relacionamento fácil, né? Não quero um compromisso, eu não quero ter família. Então, fica um vazio, né? de modo de pensar, e cada vez mais a gente percebe que alguma coisa está muito errada.
esses jovens não querendo casar, não porque tem que casar porque casar, mas assim, o conceito de união, de família, de estabilidade, o direito nosso que a gente tem, como ela falou, dentro do direito romano, a primeira base é a família, é pai, é mãe, é assim filho. como na igreja, né? A própria Como na igreja de Cristo igreja é assim. também é família. Né? Então, toda essa parte, né? E cria uma solidão, porque apesar do jovem ter lá 1.000, 2.000 pessoas que ele conhece no tal do Instagram, ele está sozinho. Né? Ele não tem uma amizade, ele não tem com quem bater um papo, com quem trocar uma ideia. Fica tudo de uma maneira maçante. Né? Quando você vai falar com uma pessoa, eu estou com um problema. Às vezes você quer falar até para esvaziar, para trocar uma ideia, pensar falando. Né? Que às vezes, eu, por exemplo, às vezes eu converso muito com a minha esposa. Então a gente está falando, pensando num assunto. E eu percebo que quando você fala isso, vê as pessoas, elas estão muito perdidas, né? É verdade. Antes a gente tinha assim, clube, né? Então você ia no clube, você tinha os amigos, você praticava esporte. Hoje eu vejo os meninos vão na academia, vão procurar um encontro, vão fazer um esporte, mas todos eles numa individualidade ímpar. Eles não estão querendo um convívio, eles estão querendo... Não socializa. Não tem uma socialização, eles vão lá para ver o corpo, para fazer uma coisa... egocentrismo. Né? E hoje a gente vê menino e menina, nossa, eles cada um se ama mais do que a namorada. Então você olha no espelho e o ego, né? E a gente, sei lá, a gente viveu mais uma outra, sei lá, se é outra época, tudo mais. A gente estranha tudo essa modernidade vai levar a gente a quê, né? Qual é o prazer, qual é o objetivo de você estar só falando no computador? Então a solidão, o maior problema que nós vamos ter, né, que a gente comentou, é a solidão. É a pessoa se suicidando, é a pessoa se mutilando, Ela não sabe viver em sociedade, ela não sabe conversar, ela só sabe teclar, só sabe estar ali, digitar, aí não sabe nem com quem está falando, com quem está conversando, então fica muito difícil. O que a gente pode fazer é tentar trazer essa meninada para perto e ajudar eles. É bem por aí. É bem por aí, né? Então, a gente procura fazer isso, às vezes a gente tem funcionários adolescentes, a gente procura conversar, explicar e vai encaminhando. Sem contar hoje, né, outra coisa que é esquisita para nós, como a meninada está nessa parte de sexo, né? Homem era homem, mulher era mulher na minha infância. Não entra nessa briga. Hoje, né, a gente não sabe. A gente não sabe mais. Né? Então, dificuldade de identificar. Mas beleza. Então Bom, vamos... as almas. A gente ama as almas. Corta. O nosso propósito é dar esse apoio, esse respaldo espiritual. Porque nós sabemos, né, Rose, que por trás de tudo isso existe o mal. Essa é a grande realidade. Né? Há um mal espiritual que muitas pessoas não têm conhecimento e elas ficam, então, à mercê desse mal. Por isso o anjo está indo até as casas para dar esse apoio espiritual, porque é uma guerra espiritual, o problema é de ordem espiritual, tudo que nós vemos é muito insignificante comparado ao que não vemos, porque o mundo espiritual tem muita coisa que você não vê, que você não percebe, mas influencia no comportamento, na conduta, enfim, na dilaceração, tá certo, doutor? Caramba, foi profundo agora. Da família, é a destruição total. E nós cuidamos da família. Queremos que você seja o que somos, tenha o que temos. Porque só com o que temos que você vai poder preservar e manter a sua casa dentro da arca. O dilúvio já está aí. Essa é a grande realidade. Mas como na época do dilúvio, Deus mandou que entrasse Noé, a esposa, os filhos e a nora, porque ele é família, né, doutora? Né, João?
Ele é família, Deus é família. Agora, Satanás não tem família. Satanás é um infeliz. E todo infeliz quer que todo mundo seja feliz como ele. Mas nós viemos aqui e nós estamos aqui não apenas na casa do João Vitor, da doutora Renata, mas nós estamos na sua casa, através do Facebook, através do YouTube, através do Instagram. Nós estamos toda quinta-feira entrando nas casas para lutar contra o diabo, para que ele não destrua o corpo. Satanás, o diabo queria o corpo de Moisés. E nos dias de hoje ele quer destruir a família, o corpo de Jesus. Mas ele está amarrado e acorrentado, porque a unção que nos foi dada é para impedir que ele faça o que ele pretende fazer e o que ele vem fazendo na casa de muita gente. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Ele nos ungiu, enviou-nos a curar e a pôr em liberdade todos os algemados. E por falar em unção, coloca a música aí do obreiro aprovado. Por falar em unção, hoje nós vamos fazer uma unção especial. Doutora, quantos anos nós já nos conhecemos? Foi em 1994. 1994 para 2000. 94. São 6, né? Para 2022, 26, quase 28 anos. Quase 28 anos que Deus já tinha chamado ela. Mas eu tinha 10 anos nessa época. Faz muito tempo. Deus já havia lhe chamado. Eu estava falando assim, doutora, Deus amou Jacó, mas ele odiou a Esaú. E o ódio dele por Esaú foi justamente porque ele havia chamado Esaú para um propósito. Como diz a Rose, no início nós estávamos tentando aqui ajeitar as coisas aqui, mas eu vi a Rose falando que para você chegar no propósito, você não pode interromper o processo. Então, para chegar no propósito, tem um processo. Quando Deus estava preparando o libertador para Israel, ele fez nascer Moisés lá no ventre da Hebreia. Colocou ele no cestinho, no rio Nilo, e Moisés foi lá para a casa do faraó, e ali ele ficou até os seus 40 anos, era Deus formando. Depois tirou ele lá do Egito e fez ele andar por 40 anos no deserto, Massabar, lá no meio dos hebreus. E depois, então, aos 80 anos, trouxe Moisés para dentro do Egito para tirar 3 milhões de escravos que pertenciam ao rebanho, à família, ao povo de Deus, à raça eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero dizer para você que se você pertence a Deus, você pode estar seguro que Deus não vai deixá-lo em hipótese alguma. E Deus também já nos chamou no ventre da nossa mãe para fazermos o que estamos fazendo hoje e para seguirmos no altar, dando esse suporte para a família, para o